Professora, ontem nós tivemos a informação de que a União Europeia aceitou, né, o pedido ali da Ucrânia em integrar o bloco, não só a Ucrânia, mas como Moldávia, outros países também, e deixando outros países que também estavam na fila, acabaram ficando de lado. Hoje cedo, o Kremlin diz que é um assunto interno ali da Europa, mas que nenhuma decisão pode ser tomada para prejudicar a Rússia. Eu queria saber a visão da senhora sobre essa questão, a Ucrânia cada vez mais próxima de integrar o bloco ali da União Europeia em esforços, né, ali para dar um pouco mais de moral para a Ucrânia e também acabar enfraquecendo algum tipo de relação, né, política e econômica ali da Rússia. Queria entender como que está esse processo na sua visão, o que podemos esperar daqui para frente, quais os reflexos e consequências dessa entrada no bloco. Perfeito. Então vamos lá. Essa não é ainda uma entrada oficial, tá? A Ucrânia, ela está com status agora de candidata a membro da União Europeia, assim como a Moldávia, né? Esses dois países solicitaram a entrada logo após a invasão russa, agora em 2022, né? E foi um processo muito rápido de aceitação da candidatura ao bloco da União Europeia, né? Porque são dois processos, um processo para ser candidato a membro da União Europeia e uma vez candidato, o país ele vai ter que fazer uma série de mudanças internas, né? Mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças jurídicas, enfim. A União Europeia é um bloco muito complexo, né? Ela tem inclusive um sistema jurídico próprio que a gente chama de direito comunitário, que é um direito supranacional, algo que só existe na União Europeia e a gente não tem esse sistema jurídico em nenhum outro lugar, em nenhuma outra organização internacional. Então não é tão simples um país se tornar membro da União Europeia, isso demanda tempo, né? Por outro lado, essa candidatura também demandava tempo e a gente vê que tem uma questão política muito forte aí por trás, que permitiu que a Ucrânia entrasse, e assim como a Moldávia, né, muito rápido como candidata, se tornar candidata, né, não entrar como membro da União Europeia. Mas agora a gente vai ter um processo aí muito complexo, né, onde vai ter que ter reformas políticas, reformas jurídicas muito fortes e econômicas também, né? Então eu não vejo particularmente uma entrada rápida da Ucrânia na União Europeia diante de tantas mudanças internas que devem ser feitas, né? E temos uma outra questão que já foi, de certa forma, um pouco burlada nesta adesão, que é o fato de a Ucrânia estar invadida. Isso não se aplica à Moldávia agora, né? Mas isso se aplica à Ucrânia. Um dos requisitos para adesão na União Europeia é que o país tenha instituições estáveis, né? Seja um país democrático com respeito aos direitos humanos e tem instituições estáveis. Então, supostamente um país invadido, né? Ele não está estável, então ele não poderia entrar, né? Então isso seria um impedimento da entrada. Já deveria até ser um impedimento à candidatura, mas como eu falei, a gente tem uma questão aí política por trás que rapidamente os países da União Europeia, isso foi uma decisão unânime, precisa ser unânime, aprovaram, né, a candidatura da Ucrânia. Nós temos um precedente em relação a país invadido como membro da União Europeia, tá? O Chipre, ele é um país dividido, existem tropas da Turquia na região do Chipre do Norte, isso desde a década de 70, tá? E o Chipre foi um país que aderiu à União Europeia em 2004 e continua invadido, só que, por outro lado, não é um país em guerra, né? É um país que está dividido, a região norte se tornou independente e o único país que reconhece a região norte é a Turquia. Para todos os efeitos, o Chipre, a ilha do Chipre, ela é membro da União Europeia. Mas não é um país em guerra. Então, eu ainda continuo vendo uma entrada de fato na União Europeia, enquanto a Ucrânia estiver em guerra, não invadida, veja bem, não invadida, né? Mas em guerra, eu acho difícil essa candidatura
se formalizar não, fazer com que a Ucrânia se torne candidato, membro da União Europeia nessas circunstâncias atuais, o que não quer dizer que daqui a pouco a Rússia reconheça a independência da região do Donbass, por exemplo, né, e como aconteceu, fazendo um breve paralelo em relação à questão do Chipre e Turquia, mas a Ucrânia, mesmo com essa dominação russa em determinada região ucraniana, a Ucrânia ainda assim consiga aderir à União Europeia, né? A questão é agora numa situação de guerra, de grave violência que a gente está vivendo atualmente. Uhum.